A gente veio aqui pra dar uma notícia pra vocês. Passamos! Estamos habilitados! Yes! Então, confira aí com a gente o vídeo, a gente vai explicar um pouquinho como foi o processo. E o Edson também vai falar umas coisinhas pra vocês. Confere aí com a gente. Então, gente, o processo pra gente tirar a habilitação aqui na nossa região, né, aqui em Shimane, Izumo, foi bem tranquilo, assim, a gente achou fácil porque a gente procurou a ajuda de alguns brasileiros, né, que fazem esse serviço aqui na região de levar os brasileiros para tirarem a habilitação. Isso no nosso caso foi só a transferência, né, porque a gente já é habilitado no Brasil, então, né, as carteiras estavam válidas, tem que ficar bem atento a isso, porque não pode ser uma carteira que já esteja próximo de vencer, acho que tem que ser 3 meses, se não me engano, é isso? Isso. Não pode estar tipo assim, há 3 meses de vencer, por exemplo, tem que ser antes disso. Aí, passa a documentação para eles e eles fazem o processo, né, que tem que traduzir alguns documentos e mandar lá pro Menkyo Center, agenda uma entrevista e depois faz a prova teórica e a prática para fazer a transferência, né? É bem mais simples do que se você não tivesse habilitação, que aí o processo é bem mais longo. Mais longo, bem mais caro. Bem mais caro também. Então, assim, como que foi? A gente pegou os documentos que foram necessários, foram os passaportes. No caso, se você tem mais de um passaporte, são todos que você já teve, né? Então, até os vencidos e tal, você tem que levar todos os passaportes que você já teve, os Aerocard, o comprovante de endereço daqui do Japão. Isso, de Minkyo, que é o comprovante de residência, você consegue na prefeitura mesmo, é só pedir lá. Acho que é 300 ienes na prefeitura, cada um, você pode pedir mais de um. Mas pra habilitação específica só precisa de um de cada um, né? Um no nome de cada um. Então, mesmo a gente que mora na mesma casa, tem que ser um no nome de cada um comprovante no nome de cada um. E a CNH do Brasil, né, com essa validade que eu falei, e uma foto 3x4. Aí esses documentos você passa, né, pra ele. Na verdade, os documentos físicos mesmo você só vai levar no dia que você for fazer a entrevista. Aí ele agenda. Uma questão muito importante a entrevista tá demorando bastante, eu não sei como está nas outras regiões aqui do Japão, mas no nosso caso a gente falou com ele em julho, logo que a gente chegou aqui no Japão, e a gente só conseguiu agendar a entrevista para setembro. Então a nossa entrevista a minha do Edson foi no dia 4 de setembro e a sua... A minha foi dia 15. Isso. Então, assim, aí demora um pouco, aí depende, né, também a pessoa que vai te levar, como que tá a agenda dele e tudo. Então, assim, o que eu indico, se você quer agilizar o máximo possível, sei lá, qualquer coisa tenta já do Brasil mesmo, já meio que falar, se você já souber a data que você vai estar aqui, pra já agendar, porque como tá vindo bastante brasileiro, acho que cada vez vai ficar mais longe pra agendar. Aí depois que... do dia do agendamento, da entrevista, por que é essa entrevista? Você vai lá no mesmo lugar, a gente fez a entrevista em Hamada, que dá umas 2 horas daqui, né? O legal, que o processo que essas pessoas que levam, né, a gente que dá esse auxílio pra tirar a habilitação, eles vêm, buscam a gente em casa, né, porque nem a gente tá sem carro, né? Então eles buscam a gente em casa, leva lá, né, aí já faz a tradução de tudo, né, pra quem fala japonês. E já te ajuda, né, todo nesse sentido. Então aí lá, chegando lá, você só espera um pouco lá, eles vão chamando um por vez. Aí ele faz algumas perguntas, assim, acho que pelo que a gente percebeu, assim, né, o que eles comentaram lá, é mais pra eles verem, assim, se realmente você tirou a sua habilitação mesmo no Brasil, se você não comprou, né, tipo, se você... Aí eles perguntam, pra mim, por exemplo, perguntou quantas aulas eu fiz de carro, quantas aulas eu fiz de moto, né, porque a minha carta é A e B, como que foi o teste escrito, de quantas perguntas tinham. Aí eles mostram, assim, porque ele tá com a sua habilitação, né, do Brasil na mão. Aí ele pergunta assim, o que significa, o que é isso daqui, né? Por mais que ele esteja com a tradução ali, mas ele quer que você fale pra ele, pra ver se você mesmo reconhece as datas das coisas, das informações que estão na sua habilitação. Então ele pergunta, o que significa isso daqui? Tipo, é a data do meu aniversário, o que é, sabe, umas perguntas meio assim, estranha. Aí, mas pra mim foi mais tranquilo, ele só perguntou algumas coisas, como eu falo, né, um pouquinho em japonês, daí a gente foi respondendo direto pra ele, aí ele não perguntou muita coisa não, e aí já me liberou. O do Edson demorou um pouco mais, né? O meu demorou um pouco mais, né? Acho que
Eu não sei porquê, mas eu acho que ele percebeu que eu não era descendente, né? Sei Que lá, eu achei que ele ia achar que eu era um japonego. Mas acho que ele percebeu que eu era brasileiro, né, total. E nordestino. E aí ele fez bastante perguntas pra mim. Perguntou bastante também de moto, né? De como foi o exame de moto. Perguntou se eu tinha reprovado para fazer os exames. Ele pergunta do percurso. Como que foi o seu percurso? O que você fez? E você fala que você saiu andando pela rua lá e tal, teve que fazer baliza, teve que... Baliza não. Prova de morro. Um S. Não, você falou de moto. De moto tem o S, tem o 8. E do carro tem isso aí, né? Que tem baliza, tem prova de morro. Eles têm que falar essas coisas que você fez. São coisas que, tipo, você tem carta há bastante tempo, você não lembra. Então já faz uma história aí, gente. Tenta puxar na memória aí uma coisa ou inventa alguma coisa. Sei lá, pode inventar, porque eles puxaram já meio que o prontuário, então eles meio que sabem as informações, então eles estão confrontando mais ou menos o que você está falando com o que ele tem. O prontuário a gente não precisou, né? Documentação não precisou. Mas para alguns lugares, a gente não sabe por quê, né? Na verdade. Mas acho que para alguns lugares do Brasil é bom trazer o prontuário, e o prontuário tem como pegar na internet de graça. Coloca lá, prontuário de CNH. Coloca lá e vai aparecer. Mas acho que só em São Paulo. É só se precisar, então... Mas aí vocês podem confirmar, a gente não como precisou é de graça, aqui. Como é de graça, é bom trazer. Mas a gente trouxe, mas não foi necessário. Não precisa. Você pode tirar aqui de qualquer forma também. Exatamente. Então foi bastante pergunta. Pra mim demorou bastante. Eu acho que ele não tava acreditando em mim, não. Demorou muito, a do Edson. Nossa, eu já tava preocupada. Eu falei, vixe, já era, não vai liberar. Porque eu saí bem rapidinho e fiquei lá esperando e o Edson nunca voltava. Mas deu certo, né? Deu certo, graças a Deus. E você, Gu, como foi a sua? Foi mais ou menos isso também que o Edson falou. Fez algumas perguntas, perguntou do percurso, perguntou se eu tinha feito as aulas de moto e carro ao mesmo tempo, tipo, se eu fiz a primeira moto, fiz o primeiro carro, se o dia do exame foi no mesmo dia, essas coisas, tipo... Se era percurso aberto, né? Se era percurso aberto ou fechado. Ou era na rua que você fazia. Se a gente teve prova à noite. Esse tipo de pergunta. Mas só pra saber, eu acho. Mas aí foi tranquilo. Aí, logo depois disso, sim, demorou um pouquinho pra gente fazer a prova prática e a teórica. No mesmo dia que você vai lá e faz a teórica, aí passando na teórica, né, ele já dá o resultado, assim, você espera alguns minutinhos, ele já passa o resultado, você já faz a prática. As provas, né, teórica e prática, a gente fez em Matsui, que é um pouco mais perto aqui, dá uns 40 minutos, uma hora, né? 40, Dizem 50 minutos, que fazer as provas em Hamada é mais fácil do que a Matsui. Acho que, na verdade, o percurso é menor, né? A da prova prática de Hamada é menor. Mas, né? Se você ficar tranquilo, vai passar. A gente conseguiu passar de primeira. E Matsui é mais caro ou não? Ou Hamada que é mais caro? Não, na verdade, Hamada é mais caro. O serviço deles, porque eles gastam mais combustível pra te levar lá, né? Que é mais longe. E essa questão do serviço, né? No Brasil eu tinha contado com uma empresa, não lembro exatamente o nome, mas tinha ficado mais caro do que a gente conseguiu aqui. Então aqui a gente conseguiu... Assessoria, né? Essa assessoria a gente conseguiu mais barato aqui. É o trabalho de tradução, pegar a gente e levar. Aqui a gente conseguiu mais barato do que eu tinha contado no Brasil. Mas é bom já começar, tá? Isso. Então, aí no dia 2, a gente conseguiu marcar a prova prática e teórica tudo junto, né? E fomos nós 3 no dia 2 de outubro lá pra Matsui. Você tem a opção de fazer uma aula à parte também, Perfeito. se você quiser. Isso, exatamente. A gente optou por fazer a aula. Uma aula prática. Até porque a mão aqui é a mão inglesa, né? Então o volante é do lado oposto, que a gente está acostumado, a seta é do lado oposto. Então muitas vezes você vai com a mão seta e liga o para-brisa. Toda vez, direto, toda vez. sempre. Então, todo mundo faz isso. A gente estava muito nervoso, a gente preferiu fazer essa aula um dia antes, foi dia 1 de outubro. A gente optou por tirar habilitação de carro automático, né? Aqui no Japão tem isso, se você escolhe se você quer tirar carro manual ou automático. Aí você faz a prova ou no carro manual ou no automático. Se você tirar manual, pode dirigir os dois. Carro automático só pode carro automático. Só carro automático. E carros esportivos geralmente são manuais. Quem tem preferência por carros esportivos já vai procurando um carro manual mesmo. Eu já ouvi falar em alguns vídeos que eu assisti antes que tem alguns alguém que vai fazer a prova lá, que se é carro manual, eles dão uma embaçada a mais, sabe? Eles são mais criteriosos pra te aprovar. Então, aí não sei, depende da sua necessidade. Se você acha que vai comprar um carro manual, acho que vale a pena. Como a gente não pretende comprar manual, a gente já tira só automático mesmo, que é mais tranquilo.
Então aí por isso também a gente preferiu fazer a aula, porque a gente também não tinha muita prática de carro manual no Brasil. Tudo bem que manual é mais fácil, mas aí tem as suas diferenças, né? Então a gente fez uma aula antes. A aula foi feita em Izumo mesmo, aí, né, o pessoal também que deu assessoria pra gente levou a gente lá, eles que agendaram a aula, tudo. Aí a gente foi fazer uma aula antes. Mas eu, particularmente, achei que valeu muito a pena ter feito. Com certeza me deu muito mais segurança, porque daí ele fala tudo que você tem que fazer, porque... Tem alguns pontos criteriosos, tipo, alguns pontos certos que você tem que fazer tal movimento, tipo, buzinar, por exemplo, alguns pontos que você tem que parar, olhar... Fazer os caconins, tão falados, né? Que as confirmações, né? Conferir tudo. Então, tipo, e tem a ordem, certo? Não é tipo assim, olhei pra um lado, olhei pro outro, vou, dou seta. Não, tem a ordem, você tem que olhar pra um lado. Se você vai virar pra esquerda, você tem que olhar pra direita, depois pra esquerda. Aí você olha, não, primeiro passo é retrovisor central, aí depois retrovisor do lado que você vai virar, né? Direito ou esquerdo. Aí você dá seta, depois você olha pra trás. Isso, você vira a cabeça mesmo. Tem que virar o corpo, tá? Você não pode olhar no retrovisor, você vira o corpo e vira. Aí dependendo, só quando você vai encostar, antes de você virar, você tem que encostar próximo da faixa. Pra você encostar junto da faixa, antes de virar, você já tem que fazer esse cacunim. Então, todo esse processo, essa ordem, aí você encosta. Aí antes de virar, você vai fazer todo esse processo de novo. Posso registrar uma coisa? O quê? Que eu fiquei cascando o bico da sua cara? Pode. Mas isso é um ponto importante. Exatamente. Você falar, muito importante. Sabe aquele cachorrinho, gente? Aquele cachorrinho que geralmente fica no carro, que ele fica a cabeça virando assim, ó. É a Jéssica, gente. A Jéssica ficava igual nos cacuninhos. Ela ficava assim, ó. Que a gente, enquanto a gente tava fazendo a aula, a gente filmou também pra lembrar, né? No dia que a gente foi fazer a prova, eu fiquei assistindo esse vídeo e dando muita risada dela por causa do cacuninho que ela fez. Nem prestava atenção no que ele tinha que fazer, ele ficava só rachando da minha cara. Foi engraçado. Foi engraçado, mas depois não foi tanto, né? Então, continuamos. Aí, ok, fizemos a aula no dia primeiro, aí no dia seguinte a gente já foi fazer o exame. Tanto teórico quanto prático. Tanto teórico quanto prático. Chegamos lá, primeiro você já faz o teórico, né? Já entra todo mundo numa salinha lá, com umas cadeirinhas, tipo sala de escola. Ele entrega a prova pra cada um. Entrega uma prova pra cada um, foi provas diferentes. A gente tava em 4, né? Tem 5, né? A gente tava em 5 pessoas. Não, 4 fazendo a prova. 4 fizeram a prova. Aí a gente foi A, B, C e D, certinho? Que a gente ficou cada um num lado. A minha foi a C. E assim, uma coisa que eu digo, tem gente que fala assim, nem precisa estudar, que é bem de boa a prova. Foi de boa, mas assim, eu esperava mais de boa ainda. Por quê? Só na minha, que foi a letra C, caiu ou 4 ou 5 placas. Então assim, se eu não tivesse olhado o livrinho, eles dão esse livrinho aqui pra estudar. Regras de trânsito, tá tudo em português. É meio traduzido, tem umas coisas meio estranhas, assim, na forma que tá traduzida. Acho que foi, traduzido pela internet. Mas dá pra entender, né? Então, pelo menos não tá em português. Aí, assim, no meu caiu algumas placas. E uma delas foi essa daqui, olha. Esta placa de ônibus aqui, ó. E ele tem uns candis, não sei se tá dando pra ver direito. E tem essa daqui, ó, que é praticamente a mesma. Aí, essa daqui é o candide exclusivo, faixa exclusiva para ônibus. E essa daqui é a faixa preferencial para ônibus, e é diferente o candi. Então, tinha pergunta, porque é tudo afirmação, se é verdadeiro ou falso aquela afirmação que eles estão dando. E aí o meu, sorte que eu tinha visto e reparei bastante no kanji, daí na hora eu lembrei. Mas se eu não tivesse olhado, com certeza teria me dado mal. E assim, são 10 perguntas, você tem que acertar 70%. E eu acertei 70, cravadinho. Imagina que feio reprovar na prova teórica, né? Aí, mas graças a Deus deu certo, mas caiu umas 4 ou 5 placas. Então dei uma olhada nas placas sim, que é importante. Na minha foi apenas uma placa. Graças a Deus, uma placa que a gente tinha visto juntos aqui em casa. Aliás, tem um site, né? Um site para poder fazer simulados. Simulados na internet, dá pra fazer. Todas as perguntas acho que caíram na minha prova, acho que eu tinha visto no simulado. Tem como a gente colocar o link do simulado aqui embaixo? Acho que dá pra gente ver. Mesmo assim, se eu procurar simulado... Se a gente não conseguir, vocês procuram, tá? Mas senão a gente vai tentar colocar embaixo aí o link do simulado.
tá bom? Mas foi tranquilo, assim, realmente, assim, tem que estudar, porque tem muito pegadinha, tem coisas que, tipo assim, você acha que eles sempre vão ao extremo, né? Tipo, você tem que ter o máximo de segurança possível, mas tem coisa que você acha que é e não é. É, porque tem algumas coisas aqui no Japão que é diferente. Por exemplo, criança pode andar no banco da frente. Tipo, né, com uma cadeirinha no banco da frente. Tipo, lógico que se aparece uma pergunta dessa, vai colocar aqui não, mas aqui pode. Então, assim, por isso que é bom dar uma lida, né? E pesquisar um pouquinho e fazer esses simulados. Uhum. Aí, então, No prova geral, teórica, ok. Todos passaram. Passamos. Aí, partimos para a prática. Então, na prática, quem foi primeiro? Eu? Sim. Eu fui primeiro? Edson, você foi o último? Isso foi o último. Ah, é verdade. Então aí eu fui a primeira. Até que eu não tava tão nervosa, porque eu sou muito ansiosa, gente, muito. E assim... Detalhe importante, espera um pouquinho. Quando sempre vai 2 pessoas no carro. A pessoa que tá fazendo a prova E o próximo? e o próximo vai no banco de trás, já para poder ir aprendendo o caminho, porque eles falam em japonês. Então eles falam os números em japonês e falam direita e esquerda em japonês. E os números? E semáforo e reto. Tá? Então eles falam tudo em japonês. E em nessa japonês. hora não vai ter um tradutor do seu lado. Exatamente. Então aprendam, não façam como eu. Aprendam os números, né? Pelo menos aí de 1 a 20. De 1 a 20, pelo menos. De 1 a 10, porque o resto é tudo... de 1 a 10. E aí, direita e esquerda. Direita é... Migi. E esquerda. Hidari. E em frente. Masugo. 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 Final da rua. Continuar. Final da Tsukiatari. rua. Final da rua, Tsukiatari. Tsukiatari. E o semáforo. Shingo. Shingo. Então essas são as palavras mais importantes que eu acho, assim, né? Sim. Vocês saibam disso, estudem, por favor. Então, aí eu fui, fiz o meu percurso, tava nervosa, assim, mas não tanto, porque geralmente eu ficava mais, até que eu acho que eu consegui me conter, assim. Mas eu acho que eu fiquei bem segura por causa da aula mesmo que eu fiz no dia anterior. Eu acho que se eu não tivesse feito, eu acho que teria ficado muito mais nervosa, com certeza. Então, pra mim, foi essencial ter feito a aula antes, então pra mim valeu super a pena. Aí eu fui... Fiz algumas, porque na aula eu já tava errando a ordem do Kakunin, né? Desde que eu falei que primeiro é o retrovisor central, olha o retrovisor do lado que você vai virar e dá a seta. Aí eu geralmente tava fazendo meio que as coisas juntas, sabe? Eu olhava e já dava seta, ou enquanto eu virava pra trás eu já dava seta. E na verdade pra eles não pode, tem que ser uma coisa de cada vez. Aí teve algumas vezes que eu fiz isso também lá na hora do percurso, mas eu parei em todos os tomare, né? Que é os pares. Plaquinha de pare, você tem que parar, e aqui no Japão não adianta você só meio que ir parando, olha e já continua. Não, você tem que parar o carro totalmente, zerar o contador. Depois que tiver zerado, você conta 3 segundos, aí você prossegue. Se você não fizer isso, também pode... Perde ponto. Perde ponto, e pode ser que isso te reprove, né? Porque são 3 tomares, né, que tinha no percurso que a gente fez lá de Matsui. E aí ele pode te reprovar por causa disso. Então aí eu fui, todos os tomares eu fiz, os kakunins eu fiz todos também, não esqueci de fazer nenhum, só que eu só tive essa parte mesmo que eu às vezes errava a ordem. Mas assim, no geral eu consegui fazer, ele não me parou no meio do caminho pra descer nem nada, né? Mas aqui eles não param, eles esperam terminar o percurso todo. Não, mas dias que tem gente que eles chegam a parar, sim. Dependendo do erro, se for muito grave, eles chegam a parar, sim. Para, assim, tipo, ele aperta lá no freio dele lá e manda você descer. Mas geralmente eles deixam falar terminar depois, pra falar depois. Só se você estiver fazendo uma coisa muito, tipo, né? Não dá. Aí depois foi o Edson. Eu fui muito tranquilo, né? Motorista de muitos anos aí, né? E fui muito tranquilo. Técnico em segurança do trabalho, já dei treinamento aí. Ficou rachando da minha cara do Kakunin. Já dei treinamento de direção defensiva. Eu fui muito tranquilo, muito de boa, como sempre, né? De boa. E aí foi de boa. Né? Aparentemente. Aí foi o Gustavo por último. E eu também fui super tranquilo, fazendo os kakunins. Eu sempre tentava fazer mais kakunins do que ele pedia, do que foi ensinado, né? Porque vai que... Só pra garantir mesmo. Eles não tiram ponto se você fizer mais. Você não pode fazer a menos, não esqueça. Você não pode fazer a menos. Então, quanto mais olhar, olha pra trás, olha pros lados, para e olha pra trás. Olha de novo. Vira o tronco inteiro. Contanto que isso não te atrapalhe no percurso, você pode fazer a mais mesmo, não tem problema. Se você ficar meio inseguro, é até bom. Aí, pelo menos você tá garantindo que você fez os kakunins. Aí foi tranquilo. Ele só falou que eu fui um pouquinho meio devagar, mas saiu de menos.
Mas não pode ir muito, muito, muito devagar, porque você pode reprovar também, né? Tem que manter ali, tipo, na hora que você tá numa reta acima de 30, né? E na curva tem que ser 20, até 20. Aí, beleza. Aí terminou todo mundo lá. Tinha mais 2 pessoas junto com a gente fazendo isso também. Aí a gente subiu, você fica esperando lá numas cadeirinhas. Aí ele vai chamando as pessoas, né? Um por um também. Aí o primeiro a ser chamado, tipo, por mais que não fosse na ordem de que... Porque geralmente ele chama na ordem que você fez o percurso lá embaixo. Só que aí o primeiro a ser chamado foi... o Edson! E aí o que aconteceu? Reprovado. Eles chamaram primeiro os que reprovaram, depois os que passaram. Que reprovou. No caso, o único que reprovou. Foi o único. Todo Foi o mundo único que reprovou. De 5, ele foi o único que reprovou. Os nossos amigos Carlos Santos. O Carlos Santos passou. O Ulisses. Os 2 trabalham comigo. Os 2 passaram. E Nós 2 também. Os 2 passaram. E o Edson? Não. Reprovou. Por quê? O que ele falou que você fez? Gente, fala sério, né, meu? No Brasil não pode olhar pra trás. Não pode olhar pra trás no Brasil. Mas você não tá no Brasil. Na hora que você olha pra trás, você perde a visão da frente. E você pode atropelar alguém, porque o seu carro tá indo de frente. Então eu tava muito tranquilo, muito confiante. Eu tava dando risada ainda em pensamento do cacuninho do cachorrinho. E eu tava muito confiante. Mas ele falou assim que faltou fazer cacuninho. Então eu reprovei pela falta do cacuninho do cachorrinho. Viu? Ficou rindo da minha cara. Aí aconteceu isso. Exatamente. Não fez o cacuninho do cachorrinho, perdeu. Reprovei. E eu passei com o cacuninho do cachorrinho. E olha que eu ainda errei. Aí na hora, depois ele me chamou. Aí ele falou, né? Aí falou, só toma cuidado, porque você tá, na hora de fazer o cacuninho, você tá dando seta junto, né? Ao mesmo tempo, fazendo algumas coisas ao mesmo tempo. É melhor fazer mais com calma, uma coisa de cada vez. Mas você passou. Tá ótimo, né? Tipo, passei, não importa o resto. Então tá ótimo, graças a Deus. E aí você também, né? Ele falou, também chamou o Gustavo, falou que foi tranquilo. Muito bom. Só precisava de ser um pouquinho mais rápido, só. Não passou. Então passamos. Aí na sequência já tava ali quase chorando, né? Falando que eu sou um burro, como que eu reprovei? Igual a minha sogra, né? Igual a minha sogra. Eu sou um burro. Aí eu já fui lá e falei, mano, quero nem saber, vai, quanto que é a reprova aí? Quanto que é a reprova? Já marca aí que eu quero refazer esse negócio aí, porque dessa vez eu vou fazer o cacuninho do cachorrinho e eu vou passar nesse negócio. Já marca aí. E aí já marcou para a próxima data, que foi ontem, dia 15 de outubro, né? Aí eu fui logo na sequência, né, do trabalho, saí de lá, dei uma passadinha rápida em casa e já fui para fazer essa prova lá sozinho, né, mais uma vez em Matsui. E dessa vez... Aí não precisa fazer mais a teórica, né? Que a teórica já tá aprovado, só vai na prática. Dessa vez eu tava muito mais nervoso, coisa que não é comum em mim, geralmente eu sou muito calmo, mas eu tava muito nervoso, tava muito preocupado. E na hora que eu terminei de fazer, eu já fui pro banheiro e comecei a rezar, pedir pra Deus, porque eu precisava de ajuda de Deus, porque eu tava muito nervoso, sabe? Eu senti que eu tava tenso, assim, sabe? Então, não sei o que aconteceu comigo, mas eu tava muito nervoso. Talvez porque tinha acabado... medinho, porque ficou rindo da minha cara. Já sabia que tinha reprovado uma vez, eu tinha acabado de trabalhar 12 horas, estava acordado há mais de 16 horas, então o corpo tava diferente, eu tava me sentindo até meio estranho, né? Então eu tava preocupado mesmo, fui pro banheiro rezar, né? E aí, graças a Deus, passei. Então, não sou só ele, eu também tô aqui com a minha habilitação, tô habilitado no Japão. Eu posso sair dirigindo e sair derrubando um monte de plantação de arroz. Que é só que tem aqui. E importante dizer que a habilitação sai na hora. Isso! Na hora. Você passou, espera um pouquinho e vai lá tirar a foto na hora. Então, hora. Assim, vão bonitinhos. Já pensa numa camiseta que você vai colocar, que vai sair na fotinho. Cabelo. Arruma um cabelinho. Mulheres, se quiser fazer Maquiagem. uma makezinha. Porque aquela fotinho 3x4 que você leva é só realmente pra eles colarem na ficha. Mas a foto que sai na habilitação, eles tiram na hora que você passa. Então, se arrumem, vão bonitinhos pra já sair bonitinho na fotinho. Teve um colega que também é youtuber, do canal do Japa.
E ele disse que ele foi lá e ele foi de boné e teve que tirar o boné na hora, o cabelo bagunçado, tirou a foto e foi assim que ficou. Então já vai ajeitadinho pra poder tirar essa foto, tá bom? Você tirou na hora, já sai com a habilitação na mão. Aí outro detalhe. A gente não sabe o motivo real, porque a gente tentou pensar em algum ponto, Uma justificativa, um não critério, porém não chegamos a lugar nenhum. Aqui no Japão, foi decidido que, dentre nós três, eu vou ter que usar um adesivo de iniciante. Talvez por tempo de carteira, não sabe, a gente não sabe. Mas eu vou ter que usar, durante um ano, um adesivo de iniciante. Esses adesivos aqui, eles são colados na frente e atrás do carro, aqui no Japão, para os carros poderem ver, né? Tipo, tanto da frente como atrás, que você... Tipo assim, perigo ambulante. Você é iniciante, né? Tipo, se Cuidado. tiver fazer alguma merda, Dirija né? com Releve. distância. Dirija a uma certa distância destes carros. Se vê dando seta pra direita, virar pra esquerda, não liga, essas coisas. Então vai ter que usar este adesivo. Esse é o adesivo de iniciante. Na verdade, esse aqui é um imã que a gente comprou no Hyakuen mesmo. Mas tem também de... Tem um que cola no vidro. Colar, tem de vários. colar. Um detalhe importante. Toda vez que o Gustavo for dirigir, ele vai ter que colocar esse adesivo. E toda vez que nós formos dirigir, a gente vai ter que tirar. A gente não pode dirigir com isso, deixar isso aí, nós dirigimos com. Então toda vez o Gustavo vai ter que colocar e quando a gente for dirigir, a gente vai ter que tirar. Vem uma anotação na habilitação, atrás da habilitação. Então tem que fazer. Aí tem umas... E tem outros adesivos também. Que aí, pra vocês saberem, né, como que funciona aqui no Japão. Então, aí esse primeiro da figura 1 é o símbolo de iniciante. O da figura 2, como vocês podem ler, é o símbolo de deficiente auditivo. E tem o de deficiente físico, que é o 4, e o de idoso, que é a figura 3. Acho que é. Então todos esses são adesivos ou do mesmo formato que desse que a gente comprou pro Gustavo colocar. Magnético. Então é legal que dá pra identificar, né? E todos os carros, quando é idoso, assim, o pessoal já coloca também, esse já toma mais cuidado, né? Dá mais prioridade, atenção, exatamente. E basicamente é isso. Basicamente, não, bem longamente. Então foi isso. O nosso vídeo, as nossas experiências. E agora estamos habilitados. Acharam que eu ia ficar reprovado e ia desistir por aí? Eu não. Sou brasileiro e brasileiro não desiste. Não. Então tá bom, gente. É isso aí. Obrigada, viu? Por tudo. Logo, logo estaremos automatizados? Automobilizados. Acho que não ficou boa essa palavra. Logo, logo estaremos dirigindo aí pelas ruas do Japão aí, derrubando os arrozais por aí. Então tá bom, gente. Até mais. Valeu! Tchau.